Atenção, este vídeo tem spoilers. Existem vários fatores diferentes que fazem um filme de terror se tornar um clássico. Mas tem uma coisa que todos os melhores filmes de terror têm em comum: uma cena verdadeiramente assombrosa. Aquele momento que nos apavora e que não sai da nossa mente por dias e dias. E como a gente está na semana do Halloween, eu decidi trazer para vocês hoje uma lista especial com 5 cenas que mudaram os filmes de terror para sempre. E para isso eu vou contar com a ajuda do Telecine. Afinal, o Telecine sabe que não dá para imaginar a vida sem cinema e não dá para imaginar a vida de quem ama cinema sem o Telecine. É por isso que eles têm um serviço de streaming repleto de obras-primas, incluindo grandes clássicos do terror, é claro. Com o Telecine você tem acesso a mais de 2.000 filmes para você ver na TV, no computador, no tablet ou no celular. E vocês já podem conferir isso tudo de graça por 60 dias se vocês usarem o link que está aqui embaixo na descrição. E do mesmo jeito que não dá para imaginar a vida sem cinema, não dá para imaginar os filmes de terror se não tivessem existido essas 5 cenas que eu trouxe para vocês hoje. E é claro que vocês podem conferir essas 5 obras-primas do terror lá no catálogo do Telecine. Então vamos lá ver o que fez essas 5 cenas se tornarem tão importantes para a história dos filmes de terror. O clássico Frankenstein, de 1931 e dirigido por James Whale, é repleto de momentos históricos. Mas de todos eles, nenhum ficou tão famoso quanto a cena em que o Dr. Frankenstein finalmente consegue dar vida à criatura dele. Para começo de conversa, tem o design de produção, que cria uma grande ambientação sinistra. O laboratório de Frankenstein é um com um pé direito altíssimo, criando uma masmorra extremamente opressora. Tem também a influência do expressionismo alemão, que vemos na fotografia de alto contraste e, principalmente, com os padrões tortos do cenário, trazendo um grande senso de instabilidade emocional. Só que talvez o mais impressionante mesmo seja o maquinário do Dr. Frankenstein, desenhado pelo engenheiro eletricista Kenneth Strickfaden. Esse cara foi o grande responsável por elaborar os efeitos especiais da eletricidade que ajuda a dar vida à criatura. E essas eram correntes elétricas reais, fazendo a tecnologia de Frankenstein parecer muito genuína. Mas essa cena se tornou histórica não só pelo nível de produção dela, mas também pela sua força dramática. Ela nos lembra que essa não é só uma história sobre um monstro, essa também é a história de um homem que quis brincar de Deus. Não foi à toa que uma das falas dessa cena foi originalmente censurada por ser considerada blasfêmia. Foi essa frase aqui. E tudo isso está perfeitamente alinhado com o livro original de Mary Shelley, que tinha o subtítulo O Prometeu Moderno. Assim como o Prometeu da mitologia grega, o Dr. Frankenstein é um ser que ousou brincar de Deus. A diferença é que o orgulho de Frankenstein ganha tons aterradores de loucura. Loucura essa eternizada pela performance grandiloquente de Colin Clive, um homem cercado por um cenário que também é a encarnação da megalomania. Então, se esse momento se tornou histórico, é por 2 motivos principais. Primeiro, que ele imortalizou na cultura pop o que é a cena arquetípica de cientista louco, servindo de referência para dezenas de obras que vieram depois. Só que, mais do que isso, é porque essa cena mostrou em grande estilo como os humanos podem ser tão assustadores quanto qualquer monstro de fantasia. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! É impossível falar de cenas históricas do terror sem citar a cena do chuveiro de Psicose, o clássico dirigido por Alfred Hitchcock. Já vimos ela ser tão repetida e tão parodiada que muitos podem nem pensar sobre o impacto que ela causou originalmente em 1960. Afinal, ninguém naquela época esperava que algo assim fosse possível. Até então, os filmes hollywoodianos seguiam uma tradição bem clara. Os mocinhos e as mocinhas se davam bem no final. Mas bem no momento em que Marion se arrepende de ter roubado o dinheiro do chefe, quando achamos que vai começar o arco de redenção dela, o filme vira tudo de ponta cabeça. Em vez de ter uma segunda chance, a heroína da história é morta na metade do filme. E pronto, é o fim da linha para essa personagem. Aí a história se transforma, deixando de ser um conto sobre uma fugitiva para se tornar um estudo de personagem sobre um homem extremamente perigoso. Então, em termos de roteiro, a cena do chuveiro representou uma grande quebra de diferentes tradições. Heróis não são recompensados pelo destino, a estrutura dos 3 atos é jogada fora e o vilão ganha o papel de protagonista.
E se tudo isso não bastasse, tem o fato também dessa cena ser um espetáculo em termos de imagem e som. A nudez de Marion foi escandalosa para a época, o que ajudou a tornar esse momento ainda mais forte. Os cortes da montagem não só preservaram a identidade real do assassino, como também criaram um ritmo angustiante que traduz a desorientação da Marion. O inesquecível tema composto por Bernard Herrmann perfura os nossos ouvidos cada vez mais profundamente, tal como a lâmina que acaba com a vida de Marion. E no fim resta somente o sangue desaparecendo, o silêncio e o vazio no olhar morto de Marion, encarando de volta o público que ainda está processando tudo o que acabou de ver. Então, a cena do chuveiro de Psicose foi um momento perfeitamente encenado para amplificar o horror à máxima potência. Além de ser uma cena que subverteu as expectativas de todo mundo, mostrando para outros cineastas que o terror pode sempre encontrar novas maneiras de nos deixar totalmente chocados. É mais do que merecida, então, a fama que essa cena ganhou na história dos filmes. De todos os finais de filmes de terror, um dos mais celebrados é o de O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski. E isso é com razão. A essa altura, Rosemary já foi a vítima de um horrendo ritual que fez ela engravidar do diabo, e quando ela dá à luz, os vizinhos satanistas já tiram o bebê de perto dela. E é assim que começamos a cena final, com Rosemary se esgueirando pelos apartamentos, tentando encontrar o filho pela primeira vez. A câmera na mão coloca a nossa perspectiva sobre o ombro de Rosemary, como se estivéssemos andando com medo também atrás dela. E quando ela se depara com os vizinhos, a câmera executa um longo plano que revela como Rosemary está encurralada. Mas o instante mais relembrado mesmo é aquele em que Rosemary vê esse berço preto destoando do cenário e se aproxima com grandes expectativas. É aí que a atriz Mia Farrow faz a sua personagem ir da esperança para o desespero absoluto, com frases que nos deixam horrorizados também. What have you done to it? What have you done to its eyes? Mas a grande sacada do filme nessa hora é a de não nos mostrar o bebê. Não vemos absolutamente nada, só temos dicas de que tem algo monstruoso nesse recém-nascido. Isso é brilhante porque mostra que o filme entende o poder da sugestão. Nós somos obrigados a imaginar o bebê, e a aberração que imaginamos pode acabar sendo muito pior do que qualquer coisa que o filme pudesse nos mostrar. E, ainda assim, o bebê não é a coisa mais aterrorizante do final. Não, o grande horror mesmo dessa conclusão é a tragédia da Rosemary. É perceber que uma mulher bondosa foi manipulada, usada e proibida de ditar o que acontece com o próprio corpo e com o próprio filho. E se isso tudo não fosse trágico o suficiente, em seguida vemos a Rosemary se conformar em meio ao seu desespero, terminando o filme olhando para o filho monstruoso com algum resquício de esperança. Aí entendemos que eles conseguiram não só roubar o corpo e o filho de Rosemary, eles também conseguiram quebrar totalmente o espírito dessa mulher. Foi com esse desfecho que O Bebê de Rosemary acabou influenciando dezenas de filmes que vieram depois, especialmente aqueles que apostavam mais no psicológico do que no visual, o que mostrou que muitas vezes perder o controle sobre nosso corpo, nossa mente e nosso espírito pode ser o maior dos horrores. Sem dúvidas, Tubarão, de Steven Spielberg, foi um ponto de virada na história do cinema de terror, graças a vários momentos chocantes. Mas de todos eles, o mais inesquecível é a cena do ataque do tubarão com a praia cheia. Em todos os sentidos, essa é uma aula de como construir suspense cinematográfico. A essa altura da história, já estamos envolvidos com o drama do chefe de polícia Brody. Enquanto ele sabe que existe um tubarão perigosíssimo à solta, o prefeito e a população não estão nem aí, curtindo um dia ensolarado na praia. Então já começamos com um alto nível de tensão, sabendo que a qualquer momento uma dessas pessoas pode morrer. E o Spielberg eleva o senso de antecipação, mostrando em detalhes o que as potenciais vítimas estão fazendo, além de criar vários alarmes falsos, como uma mulher gritando enquanto se diverte ou um velho de touca que engana o Brody. Mas quando o filme vai para a câmera subjetiva e começa a tocar o tema composto por John Williams, aí a gente entende que o pior está para acontecer. Vem então um dos mais famosos dolly zooms da história e aí o pânico começa. Pela primeira vez conseguimos ver um pouco do corpo do tubarão enquanto ele ataca um garoto e faz uma quantidade assustadora de sangue jorrar nas águas do mar.
Significa então que durante vários minutos a tensão foi aumentando pouco a pouco para depois explodir com um momento de extrema violência. E agora sim toda a cidade sabe que os avisos do Brody não eram exagero. Existe sim motivo para pânico. O que significa que essa cena também é um dos pontos de virada dramática mais importantes do filme. Um instante em que medos se confirmam e novos conflitos se estabelecem. Além disso tudo, com essa cena, Tubarão demonstrou como pode ser aterrorizante a ideia de entrar em águas perigosas. A partir daí, filmes sobre tubarões e outros animais aquáticos assassinos se tornaram quase um subgênero do terror. Sem contar as milhares de pessoas que passaram a ter pavor de entrar no mar depois de verem essa cena. O que não falta então são razões para enxergar esse ataque da praia de Tubarão como um dos momentos mais importantes da história do cinema de terror. No final dos anos 90 surgiu A Bruxa de Blair, um dos mais importantes filmes de terror já feitos. E se a gente continua debatendo essa obra, é muito em parte graças ao seu final icônico. Um final que dura somente alguns minutos, mas que nesse curto intervalo de tempo consegue fazer muitas coisas brilhantes. O horror do final alcança o seu clímax quando Mike e Heather ouvem os gritos de Josh, o amigo deles que tinha desaparecido. E no meio do pânico, Mike sai correndo e morre. Depois, a Heather presencia a visão mais sinistra do filme inteiro. Josh, vivo, olhando fixamente para o canto da parede. E, num piscar de olhos, tudo isso acaba. Esses momentos finais são brilhantes por vários motivos. Primeiro que eles pegam a estética da câmera na mão e aumentam ao máximo o seu potencial desorientador. Tudo é borrado, tudo é rápido demais, tudo é difícil de compreender. E o senso de desorientação não é só sensorial, mas também racional, porque o filme se nega a nos dar qualquer tipo de resposta ou explicação sobre o que acontece nesses instantes finais. Pelo contrário, ele só gera novas perguntas. Por que o Josh estava parado olhando para a parede? Será que isso é uma conexão com o assassino que fazia crianças encararem a parede? O que isso tudo tem a ver com a bruxa? Quem matou o Mike e a Heather? Será que a bruxa realmente existe? Ou seja, esse é um desfecho muito ousado e desafiador. E isso é perfeito pro filme. Porque se a ideia era fingir que essa era uma fita real que foi encontrada, fazia todo sentido que a história não tivesse um final explicadinho do cinema hollywoodiano tradicional. Sem contar que é a falta de respostas que faz esse final ser assombroso. Porque ficar no escuro para sempre é aterrador. E quando a realidade não ganha respostas objetivas, a lenda só ganha cada vez mais força. Com essa conclusão, A Bruxa de Blair mostrou que usar a estética de gravação encontrada poderia criar um momento de horror genuíno e muito poderoso. Não é à toa que depois do sucesso desse longa, dezenas de filmes quiseram seguir essa mesma abordagem. O que só comprova que o cinema de terror nunca mais foi o mesmo depois que Heather encontrou o Josh encarando a parede. Então deu pra ver que realmente não dá pra imaginar os filmes de terror hoje sem o legado deixado por essas 5 cenas, não é? E o melhor é que você pode continuar celebrando os filmes de terror nesse Halloween com o Telecine. Afinal, o que não falta por lá são grandes títulos desse gênero pra fazer o seu Halloween ser ainda mais assustador. Sem contar, é claro, o restante do acervo do Telecine, que conta com milhares de filmes de todos os gêneros e épocas pra você ver quando quiser. E não se esqueçam que vocês já podem testar o Telecine de graça durante 60 dias. Dá pra ver muita coisa em 60 dias. Basta vocês usarem o link que tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E com isso a gente conclui a nossa lista especial de Halloween. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo pra dar uma força pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.